Olá, amigos e devotos de Carlo Acutis, tudo bem com vocês? Hoje no nosso programa Momento Vocacional, iremos começar de uma maneira diferente. Vocês viram que eu estou sentado, botei o carne aqui, acendi uma vela, porque nós vamos falar sobre todos os tipos de vocações que estão no Catecismo da Igreja Católica. Afinal de contas, estamos no mês de agosto, o mês das vocações, e este será um mês especial para o nosso programa, que é um programa que fala sobre vocações. Então serão 3 sextas-feiras que nós iremos falar sobre todas as vocações que estão aqui no Catecismo. Eu irei falar para vocês o número, o cânon, de cada uma delas que eu falar. Serão mais de 88 canos analisados. Então, separa um caderno, vai anotando e deixe o seu catecismo aí do lado. Desde já, deixe o seu like e se inscreva no canal. Eu sou Paulo Henrique Júnior e você está aqui no canal Devoto de Carlo Acutis Brasil. Bem, iremos agora falar sobre o caráter comunitário da vocação humana. Vamos abrir no cânon 1878. Vamos lá. No cânon de 1878, aqui, artigo 1, a pessoa e a sociedade, diz que todos os homens são chamados ao mesmo fim, o próprio Deus. Todos. Todos nós somos chamados ao próprio Deus. O amor ao próximo é inseparável do amor de Deus. É até interessante lembrarmos que na Bíblia fala que o que nós fizermos para o próximo, o que fizermos para o nosso irmão, estaremos fazendo diretamente para Deus. E aqui o catecismo diz: o amor ao próximo é inseparável do amor de Deus. Já no capítulo 1879, diz assim: mediante o intercâmbio com os outros, a reciprocidade dos serviços e o diálogo com os seus irmãos, o homem o desenvolve as próprias virtualidades. Responde assim a sua vocação. Já no capítulo 1880, 1881, 1982, capítulo não, cânon, diz mais o que é uma sociedade. A sociedade é um conjunto de pessoas ligadas. Nós somos a sociedade. Nós somos pessoas que fazemos parte de uma sociedade. Nós temos que se preocupar com assuntos culturais, econômicos, com política, com assuntos políticos. Temos que preocupar com todos esses tipos de assuntos. Esportes, seja até mesmo de passeios, turismo. Tudo isso nós devemos nos preocupar porque fazemos parte desta sociedade. Só para dar mais um finalzinho sobre isso, no cânon 1881 diz: a pessoa humana é e deve ser princípio, sujeito e fim de todas as instituições sociais. Já no cânon 1883, fala que o Estado, por exemplo, a prefeitura, o governo do Estado, o governo federal principalmente, não deve intervir na nossa vida pessoal, ainda mais na nossa vocação. Por quê? Porque assim não é o correto. Podemos ver a situação da Cuba, as manifestações que teve recentemente, Coreia do Norte, que não tem liberdade para nada, Venezuela também, que o povo está indo embora de lá, já faz anos, nossos irmãos venezuelanos aqui do lado do nosso país. E por quê? Porque os governos devem fazer o bem comum. Quando eles tomam posse, eles fazem a promessa. Devemos manter o bem comum. Prometo manter o bem comum em geral da população. Por quê? Eu gosto de dar um exemplo do prefeito lá onde fica a cidade da Canção Nova, que eu esqueci o nome. O prefeito lá, ele é protestante. Então, ele não pode só cuidar dos protestantes ou cuidar de outros assuntos da prefeitura e deixar a Canção Nova lá, o turismo que traz para a cidade, tudo lá de lado, né? Ignorar completamente e a prefeitura não ajudar em nada lá na Canção Nova. Não, ele tem que ajudar para manter o bem geral, o bem comum da sua cidade. Por isso que, como diz o catecismo, os superiores, né, a sociedade superior não deve interferir na inferior. Depois, em 1884, no cânon 1884, diz assim: Deus não quis reter só para si o exercício de todos os poderes. E finaliza assim: estes devem comportar-se como ministros da providência divina. Ou seja, os nossos governantes, eles deviam, né, pelo menos, se comportar como ministros da providência divina. E mais uma vez,
no capítulo 1885, diz: o princípio da subsidiariedade opõe-se a todas as formas de coletivismo, traça os limites da intervenção do Estado e tem em vista harmonizar relações entre os indivíduos e as sociedades, que é manter o bem comum, tende a instaurar uma verdadeira ordem internacional. Pronto. Já vimos essa parte, do cânon 1878 a 1885. Tem que ser pauleira, gente, porque é muita coisa para falar. Vocês vão anotando aí, depois vocês vão. Agora vamos ver os conselhos evangélicos e a vocação pessoal, que está no cânon 1974, um pouquinho mais para frente. E uma parte diz assim: a perfeição da nova lei, para quem quiser saber melhor o que é a nova lei, explicar tudo direitinho, vá no cânon 1965 e lê de lá em diante. A perfeição da nova lei consiste essencialmente nos preceitos do amor de Deus e ao próximo. Os conselhos indicam caminhos mais direitos, meios mais fáceis e devem ser praticados conforme a vocação de cada um. Cada um recebe um chamado. O que é vocação? Vocação é chamado e cada um tem o seu chamado. Deus chamou cada pessoa a seguir a sua vocação. Agora vamos para uma parte muito importante. Respeito e ajuda à vocação dos filhos. Vamos abrir no cânon 1656, um pouquinho lá para trás. No cânon 1656 diz assim: em nossos dias, no mundo que se tornou estranho e até hostil à fé, as famílias cristãs têm por importância primordial como lares de fé viva e irradiante. Eu acho interessante lembrar uma frase do Papa Emérito Bento XVI. Nós devemos estar preocupados não, nós devemos estar preparados para sofrer o martírio, mas não o martírio do derramamento de sangue, e sim o da ridicularização, que, como diz até mesmo aqui no Catecismo, a fé se tornou algo estranho e até mesmo hostil. Por isso, o Concílio Vaticano II criou uma expressão que chama a família de eclésia doméstica. No seio da família, os pais sejam para os filhos, pela palavra e pelo exemplo, os primeiros mestres da fé. A catequese começa dentro de casa, com a sua família, com os seus pais. E favoreçam a vocação própria a cada qual, especialmente a vocação sagrada. Agora vamos um pouquinho mais para frente, para o cânon 2226. Vamos lá, 2226. Falar um pouquinho mais sobre a vocação, o respeito e ajuda da vocação dos filhos, né? 1226. Diz assim: a educação para a fé por parte dos pais deve começar desde a mais tenra infância. Desde o início deve começar a educação da fé com os filhos, desde quando são pequenininhos. Levar para a igreja, ensinar a eles quem é Jesus e que ele é o nosso Senhor. A catequese familiar precede, acompanha e enriquece as outras formas de ensinamento da fé. Ou seja, como eu disse, a catequese começa dentro de casa, junto com a família. Na página seguinte, de baixo aqui, capítulo 4, a família e o reino, no cânon 2232, diz assim, né? Outro exemplo que eu gostaria de dar antes de falar sobre esse cânon. Mas meu filho é um desandado, eu levo ele para a igreja, não está adiantando nada, ele não gosta, continua a mesma coisa, ele não se converte verdadeiramente. Diz assim, nem tudo é absoluto. Para ser mais exato, embora os vínculos familiares sejam importantes, não são absolutos. Depois diz lá para baixo, é preciso convencer-se de que a primeira vocação do cristão é seguir a Jesus Cristo. Todo cristão tem uma primeira vocação, que é seguir Jesus Cristo. E nós devemos deixar isso claro para os nossos filhos desde o começo. Daí, vamos agora, já falando sobre a ajuda e a vocação dos filhos, vamos falar santidade e evangelho. Vocação de todos os discípulos de Cristo. Cânon 1533. Vamos lá. Mas ele me perguntou, Paulo, por que você está falando sobre essas coisas? Né? Nós estamos mais preocupados com o sacerdócio. Tá, mas quando você virar padre, você tem que saber tudo isso. Tem que saber todos os tipos de vocação para poder ajudar os seus filhos dentro de sua paróquia. Vamos agora, 1533, capítulo 3, os sacramentos do serviço da comunhão. São o batismo, a confirmação e a Eucaristia, que são os sacramentos de iniciação cristã, são a base da vocação comum de todos os discípulos de Cristo, que somos nós. Vocação à santidade, como Carlo
mostra muito pra gente, e a missão de evangelizar o mundo. Batismo, confirmação e Eucaristia são sacramentos importantíssimos, sacramento de iniciação. Muitas pessoas veem como um sacramento modinha, que na qual todo mundo faz, mas ninguém vive verdadeiramente. E nós temos, e esses são as bases da vocação comum de todos os discípulos de Cristo. Quem são os discípulos de Cristo? Hoje somos nós. E a vocação à santidade, é exemplo de Carlo. E hoje, como ele beato, a sua missão de evangelizar o mundo. Carlo evangelizou todas as pessoas ao seu redor e conseguiu alcançar em vida a santidade. Já no cânon um pouquinho mais para frente, 1962, vamos lá, diz assim: os preceitos do Decálogo assentam as bases da vocação do homem. Feito à imagem de Deus, proíbem aquilo que é contrário ao amor de Deus e do próximo, e prescrevem e que lhe é essencial. Depois diz mais para baixo: Deus escreveu nas tábuas da lei aquilo que os homens não conseguiam ler em seus corações. Se não conseguimos ler em nossos corações, viver verdadeiramente os 10 mandamentos de Deus, não somos verdadeiramente cristãos e precisamos urgente de uma verdadeira conversão. Agora, vamos falar sobre sociedade obrigada a permitir que cada um realize a sua vocação. Isso diz mais ou menos no cânon 1907, lá para trás. Neste cânon, diz assim: a sociedade é obrigada a permitir que cada um de seus membros realize a sua vocação. A sociedade é obrigada, ou seja, já falamos do governo, do Estado, que não pode interferir na nossa vida pessoal, principalmente na nossa vida religiosa. E se o governo não pode interferir na nossa vida pessoal e na nossa vida religiosa, a sociedade também não. Por isso nós devemos seguir a nossa vocação, mesmo que as pessoas não gostem, mesmo que as pessoas falem mal, devemos seguir firme e forte. Já no cânon 2461, diz assim: o que importa é fazer crescer a capacidade de cada pessoa de responder à sua vocação. Portanto, o chamamento de Deus. Como eu falei, cada um tem a sua vocação, cada um tem o seu chamamento. Deus chama cada pessoa de acordo com a vocação que Ele dá a nós. Agora, vamos falar sobre vocação da humanidade. Vamos agora abrir no cânon 1877. Vamos falar sobre a vocação da humanidade. Nós tínhamos falado primeiro o caráter comunitário da vocação humana. Agora vamos falar sobre a comunidade humana, né? A vocação da humanidade. Aqui no capítulo 2. A vocação da humanidade consiste em manifestar a imagem de Deus e ser transformada à imagem do Filho único do Pai. Esta vocação implica uma dimensão pessoal, pois cada um é chamado a entrar na bem-aventurança divina. Foi o que eu disse, Deus chama cada um para seguir a sua vocação. Cada pessoa tem o seu chamado que leva à sua vocação. E quem traz esse chamado? Deus. Agora vamos falar sobre a vocação de Abraão, no capítulo 762. Vamos lá. Eu vou ler aqui só o comecinho. A preparação sanguínea da reunião do povo de Deus começa com a vocação de Abraão. Né? Deus falou para Abraão que ele ia ter uma longa, digamos assim, descendência, né? Só que, para os filhos de Israel, né? Só que Israel agiu, como diz aqui no catecismo, Israel se comportou como uma prostituta. E daí o que aconteceu? Essa aliança que Deus fez com Abraão se quebrou. Mas esta aliança nova que temos até hoje, Cristo a instituiu. Viram só? Deus promete que Abraão será um pai de um grande povo, né? O povo de Israel. E o povo de Israel se comportou como uma prostituta. E daí, mais para frente, é anunciada uma grande, nova e eterna aliança. E esta aliança nova, Cristo a instituiu. Né? A vocação de Abraão era ser pai de pai de Israel, praticamente, na verdade. Mas agora vamos abrir lá no cânon 539,
lá mais para trás ainda. E vamos falar sobre a vocação de Israel, realizada perfeitamente por Jesus. Olha só, a vocação é de Israel, mas quem realizou foi Jesus. Vamos ver. Diz assim: Jesus é o novo Adão. Ficou fiel enquanto o primeiro caiu a tentação. Jesus ficou fiel no deserto, enquanto Adão comeu a maçã. Jesus cumpre à perfeição a vocação de Israel, contrariamente aos que provocaram outrora a Deus durante 40 anos no deserto. Cristo se revela como o servo de Deus, totalmente obediente à vontade divina. Nisso ele é vencedor do diabo. O povo lá de Israel ficou 40 anos no deserto, como diz aqui, ficavam provocando Deus. Já Cristo, ele chegou a vencer o diabo. Ele amarrou o homem forte para retomar-lhe a presa. A vitória de Jesus sobre o tentador no deserto antecipa a vitória da paixão, obediência suprema de seu amor filial ao Pai. Jesus é o primeiro Adão que venceu. E Jesus viveu a vocação perfeitamente, como diz aqui, de Israel. Agora vamos para uma parte que nós estávamos aqui esperando. A vocação de Maria, né? Vamos aqui no cânon 490, um pouquinho mais para trás. Diz assim, debaixo aqui, Imaculada Conceição. Para ser mãe do Salvador, Maria foi enriquecida por Deus com dons dignos para tamanha função. Maria foi enriquecida por Deus para ser mãe de Deus. Por isso que o arcanjo São Gabriel, quando chega a Maria, diz assim, Ave cheia de graça. E diz assim, no momento da anunciação, olha só, o anjo Gabriel a saúda como cheia de graça. Eu acabei de falar, e eu tô ficando muito bom. Cheia de graça, efetivamente para poder dar o assentimento livre de sua fé ao anúncio de sua vocação. Era preciso ela estivesse totalmente sobre a moção da graça de Deus. Oh, maravilha! E assim aprendemos a vocação de Maria no cânon 490. Esses cânones seguintes são muito importantes, que falam muito sobre Maria. Então, a partir do cânon 490, dê uma lidinha nos seguintes, porque vocês vão gostar. Agora vamos falar sobre a vocação do homem e da mulher no desígnio de Deus. No cânon 373, um pouquinho mais para trás. Eu vou ler ali a parte assim, um pouquinho mais para baixo, para a gente adiantar, tem que ser rápido. O homem e a mulher são chamados a participar da providência divina em relação às demais criaturas. Daí a responsabilidade deles para o mundo que Deus lhe confiou. Isso tudo vem... Nós falamos de sociedade, sobre o governo, sobre o que a gente como sociedade tem que se preocupar. Por que a gente tem que cuidar do nosso mundo? Porque Deus deu o mundo para nós. Ele fez este mundo e Deus deu para nós cuidarmos. Como está aqui, no desígnio de Deus, o homem e a mulher têm a vocação de submeter a terra como administradores de Deus. Olha só, que antes a gente falava que éramos servos, éramos humildes servos da vinha do Senhor. Agora, já que com o mundo que está hoje, né, nós somos já administradores. E assim descobrimos mais uma vez como que é a vocação do homem e da mulher do desígnio de Deus. Cuidar, sermos administradores de Deus aqui na Terra. Agora vamos finalizar aqui nosso programa com a vocação do homem realizada com a ajuda da sociedade. Viu só? A sociedade, isso no cânon 1886. A gente tinha falado que a sociedade não pode interferir na nossa vocação. Não pode interferir em nada. É a mesma coisa o Estado. Mas vamos finalizar agora falando que a vocação do homem é realizada com a ajuda da sociedade. A sociedade também pode nos ajudar. E vamos ver agora como. Conversão à sociedade. A sociedade é indispensável à realização da vocação humana. Para alcançar esse objetivo, é necessário que seja respeitada a ajuda e hierarquia dos valores que subordina as necessidades materiais e instintivas às interiores e espirituais. Daqui embaixo tem um textinho que eu não vou ler, que eu acho importante vocês lerem para saber um pouco mais sobre a vocação do homem realizada com a ajuda da sociedade no cânon 1886,
aqui no Catecismo da Igreja Católica. O político não tem que ter o livro da Constituição Brasileira? Nós devemos ter, como católicos, o Catecismo da Igreja Católica. Então, meus queridos, este foi o nosso programa de hoje. Cansou? Muita informação? Sim. Chato? Sim. Mas vamos continuar firme e forte. Até sexta-feira que vem vamos aprender muito mais sobre as vocações dentro do Catecismo da Igreja Católica no mês das vocações. Agora, neste momento, vamos elevar nosso coração em oração e rezar por todas as vocações. Estamos nos mês das vocações, então vamos rezar por todas as vocações, principalmente a que nós estudamos hoje. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, Mestre Divino, que chamastes os apóstolos a vos seguir-te, continua a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias e pelas nossas escolas. E continua a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dá coragem às pessoas convidadas. Dá força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Estamos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a todos por terem assistido hoje o nosso programa Momento Vocacional. Espero que tenham gostado. Desculpa por o programa ter sido mais demorado, mas nós falamos de mais de 10 vocações só hoje. Semana que vem vai ser assim, vai continuar assim até a terceira semana. Então já prepara, até lá dá uma estudada no que nós falamos hoje, para que semana que vem nós possamos falar sobre mais novos conteúdos. Desejo a todos uma semana abençoada. Até sexta-feira que vem. Tenham todos um ótimo final de semana. Deus abençoe a todos. Maria, intercedei por nós. E Beato Carlo Acutis, rogai por nós.